Man's always tried to do something to O homem sempre tentou fazer algo save himself. para salvar a si mesmo. There's nothing you can do about it. Não há nada que você possa fazer. God saves you unconditionally. He Deus o salva incondicionalmente. just called you, Ele simplesmente o chama, predestinated you to be saved. predestinou a ser salvo. And somebody's predestinated to be lost. E alguém foi predestinado a se perder. The Bible said so. A Bíblia disse que sim. Man of old, Homens de antigamente, foreordained to this condemnation. pré-ordenados para este mesmo juízo. When Esau and Jacob, Quando Esaú e Jacó, both born from the same parent, ambos nascidos do mesmo pai, before either child was born, antes de qualquer das crianças ter nascido, said Romans 9, disse Romanos 9, not knowing good from evil, não sabendo diferenciar o bem do mal, God said Deus disse that the election might be sure. para que a eleição fosse certa. God said, Esau have I hated and Jacob have I loved. Deus disse, odiei a Esaú e amei a Jacó, Before either one of them done anything about it. antes que qualquer um deles tivesse feito alguma coisa quanto a isso. Estão vendo? Estão vendo? No man can come to me except the Father draws him. Ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. You said, Você disse, oh, I sought God. oh, eu busquei a Deus, I went seeking for him. eu fui em busca dele. No. Não, não. God sought for you, Deus buscou a você, not you for God. não você a Deus. Human nature proves that. A natureza humana prova isso. When Adam sinned, Quando Adão pecou, he didn't start hunting God. ele não começou a procurar Deus, He started hiding from God. ele começou a se esconder de Deus. And Jesus said, E Jesus disse, no man can come to me except the Father draws him. ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Then God drawed you first. Então Deus o trouxe primeiro. Bom dia, amados, preciosos, queridos irmãos. Que Deus vos abençoe ricamente e que Ele possa suprir todas as vossas necessidades naturais e espirituais. Bem, vamos tomar nesta oportunidade mais um pouquinho das cartas de São Paulo, Desta vez aos Romanos capítulo 6. E eu gostaria que vocês observassem, nós observássemos primeiro o cabeçalho aí, A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Notemos então esta pergunta que São Paulo está dirigindo a nós, individualizando a mim. Permanecerei no pecado para que a graça abunde em mim? Mas o apóstolo mesmo responde: de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu vou pecar para que a graça abunde. Oh, como eu amo o Salmo 32. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa maldade. Como eu amo falar sobre o pacto incondicional. Não importa o que eu faça, não importa o que você faça para você ser salvo, porque a salvação você não pode comprar ela, mas você pode administrar a tua salvação. É uma herança sua.
Salvação é uma herança, como o pai deixa uma herança para o filho. Ele deve administrar aquela herança. Porque quando eu proponho a abusar da graça, você sai da graça, do amor e entra na espada da lei. Então, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se você pratica e com um argumento destes de que bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa maldade, é justamente porque você ainda não morreu para o pecado, não morreu para o mundo. Agora, porque se você morreu para o pecado, você renasceu, é uma nova criatura. Então você não tem prazer naquilo que tinhas antes. Então você não tem prazer naquilo que praticava antes. Você agora tem prazer na lei do Senhor. Você não é mais escravo do pecado. Você tem recebido a evidência de que você foi salvo? Ou você tem apenas ouvido falar da evidência? Não, você deve compreender isto, eu devo compreender isto. Porque sou salvo pela graça, sou limpo pelo sangue, e obras é aquilo que eu faço em retribuição ao meu Senhor pela graça imerecida, pelo sangue que me lava e purifica de todo o pecado. Agora, como vou permanecer eu no pecado? Para ver se a graça abunde? Quando você pensa assim, isso prova que você simplesmente não chegou a um ponto de estar escondido em Cristo, de ter a vida cristã, estar vivendo para Deus. Porque quando você morre, então você ressuscita e traz a natureza divina. Quando Jesus disse a Nicodemos em São João 3, ele expressou assim: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. E agora, aquele que nasce de novo, ele tem uma nova natureza. Ele tem uma nova alma. Ele tem uma nova natureza. Quando você se torna um cristão, então você é fortificado através da palavra. E qualquer promessa na palavra, que coisa! Quando você se torna um cristão, você é colocado atrás da palavra de Deus. Então você não ter mais prazer no pecado. Você lê a Bíblia contra você. Porque ler a Bíblia contra os outros é muito bom. Mas quando você erra, quando os outros erram, então nós temos a Bíblia para condenar aquela pessoa, dizer que ele tem que se arrepender, tem que pedir perdão, e está correto. Todas as pessoas que erram, ele tem que arrepender do seu erro. E tem que pedir perdão. É cristão pedir perdão. É cristão perdoar. É cristão se arrepender. Agora, se a pessoa não vê motivo nenhum para se arrepender de nada que faz. Não, a graça perdoa, a graça cobre. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa maldade. Eu estou debaixo de um pacto incondicional, não importa o que eu faça.
Importa muito o que você faça. Porque depende do que você faça, a maneira que você age, você nunca entrou nesse pacto incondicional. Por isso é que a gente sempre diz, você é cristão, você pode fazer o que você quiser. Porque você sabe o que é o pacto condicional. A primogenitura foi dada a Esaú. Quanto que ele pagou para ser o primogênito? Foi dado a ele, nasceu primeiro, pronto. Mas Deus, como um ser infinito, onisciente, conhece as coisas, ele pré-conhecedor de todos os fatos, desde o primeiro fôlego seu na terra até o último, Deus conhece tudo. Ele já sabia que Esaú iria vender a primogenitura e que depois iria alcançar a bênção. Eu estou debaixo do pacto incondicional, meu pai Abraão. Olha, eu sou descendente de Abraão. E Abraão estava no pacto incondicional, então Isaac estava no pacto incondicional. Esaú estava no pacto incondicional. Jacó, Esaú nasceu com a primogenitura, era direito dele a bênção, direito por nascimento. Mas ele não valorizou aquilo. Eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ser abençoado. O profeta diz na mensagem Influência que às vezes o ministro pode pensar assim: o povo me ama, eu conquistei o coração deles, então eu posso fazer o que eu quiser que o povo vai me deixar passar ileso, vai me perdoar. Mas você tem um acerto a fazer. Todos nós temos. Nós não vamos para purgatório. Você não pensa que vai ter purgatório. O destino é selado aqui. Eu vou para o purgatório. Seria uma doutrina para a pessoa autopurificante? Para vocês verem como as doutrinas acontecem e chegam na mente das pessoas e aquilo vai para o coração. Então a doutrina católica chegou e vai para o purgatório. Depois vou pagar para fazer uma missa, eu vou me autopurificar. Aí veio a doutrina espírita também. Eu vou me reencarnar. Quantas vezes será preciso eu me reencarnar para purificar das maldades que eu ando fazendo hoje? Se autopurificar. Então não haveria necessidade de Jesus morrer para purificar, derramar seu sangue para nos lavar. Porque o único meio que existe, não existe meio termo. Ou eu nasço de novo, ou nós nascemos de novo, ou nós não vamos ao céu. Não tem meio termo. Porque Jesus falou que aquele que não nascer de novo, então é como que mudar a seiva da árvore. Ela produzia um tipo de fruto, você muda a seiva, ela produz outro tipo de fruto. Aí é a vida cristã. Então, como você poderia... É como se você pegasse um porco e dizer para aquele porco... Eu estou me baseando na mensagem O Conflito entre Deus e Satanás. Esse é o parágrafo 88. Você pegar um porco e dizer àquele porco: sabe, você não é mais um porco, agora você é um cordeiro. Vai na igreja, sua mãe morreu orando por você, seu pai morreu orando por você, levante a mão, senão você vai para o inferno. Então você se adere a uma igreja com medo do inferno. Mas é como você tem que nascer de novo. A sua natureza tem que ser trocada para você ser um cristão. De porco a um cordeiro. Tá vendo? E ele se tornasse um cordeiro, veio. Agora, isso seria difícil de acreditar. Bem, a mesma coisa acontece quando você se converte de um pecador para um cristão. Isso muda a sua própria opinião, isso muda a sua própria vontade, isso muda tudo que existe em você, e isso te traz para uma nova vida e te dá outro espírito que carrega outro registro.
Vem? Então a sua velha vida tem que morrer e a nova tem que nascer. Não tente justificar-se a si mesmo. O caminho da justificação é o arrependimento. Fora dele você não vai chegar à santificação, porque aquele pecado te acompanha. Meu Deus, como uma pessoa pode tentar colocar um pecado não confessado debaixo do sangue? Ele não pode ficar debaixo do sangue. Então isso mostra o que vai te condenar. É o pecado que você cometeu? É o erro que você cometeu? Então, segundo o que nós vimos na palavra, não é o pecado que você cometeu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu erro, eu peco. É a indisposição para consertar aquele erro. É a cauterização da consciência. É não se colocar diante daquelas pessoas com as quais você deve confessar. E num arrependimento sincero, buscar o perdão, porque o perdão está estendido, o perdão está aí, a graça ainda está à disposição, ainda há sangue no propiciatório, então não ignore este processo. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa maldade. Realmente, bem-aventurados são eles, porque o desejo do seu coração é quando erra: oh Deus, eu errei. Oh irmão, eu errei contigo. Oh irmã, eu errei contigo. Deus de antemão já sabia que você iria arrepender e iria procurar acertar o mais rápido possível. Então aquele pecado nem entra na contabilidade. Porque Deus não é homem como eu. Ele já sabe o que eu vou fazer quando eu erro. Se eu vou simplesmente persistir no erro, ou eu vou buscar, como Jacó buscou com todas as suas forças, a primogenitura até alcançar. Ele alcançou aquilo que ele precisava. Então, quando você recebe esse Espírito, você então recebe um novo nome no céu, tem um novo registro de nascimento, um novo nascimento. Então a sua velha vida tem que morrer e a nova tem que nascer. Então veja, você não é mais a criatura que você era de modo algum. E aí, quando você está atrás do sangue, quando você está atrás do sangue fortificado com a palavra. Não tente explicar nada, apenas creia nisso e siga em frente. Senhor, eu creio. Salvador, eleva a minha fé a ti, até que ela possa mover uma montanha. Senhor, creio, pois todas as minhas dúvidas estão sepultadas na fonte. Que Deus nos abençoe. Que Deus te fortaleça. Meus irmãos, este é o caminho da salvação. Esse é o caminho da purificação dos antigos pecados. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ouvi uma ilha, onde tu és feliz, terra de gozo puro e Senhor, nele habita Jesus, e de glória reinou, e não há lá não há dor.
neste formular, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Os fiéis e verás, lá nos faz correia, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca o jovem envelhecerá. Se não há dor, não há temor, os remidos ali louvarão. Quando aqui terminar a tarefa de dar a mensagem de vivificar nossa luta então para sempre estarão esquecidas na mais Senhor. Todos lá não há dor, não há temor, nunca os homens enviam.